Precioso Senhor Jesus, mais uma vez aqui neste lugar, eu no posto do dever, para fazer uma transmissão da sua palavra, de uma pequena porção da tua palavra. Peço que, Pai, esta porção possa ser a porção na medida para abençoar a todas as pessoas que creem, todos os que acompanham e aqueles que posteriormente acessarão esta mensagem. Derrama sobre todos nós muitas bênçãos celestiais. Abençoa-nos, Pai, respondendo todo o clamor, todas as necessidades que temos e teremos em nosso viver. Envia o grande Espírito Santo para vivificar a tua palavra em nossa vida. No nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Pedimos e já agradecemos. Amém. Meus amados, eu tenho hoje o capítulo 4 da carta de Paulo aos Efésios. Paulo falando aos irmãos de Éfeso. A partir do versículo 10 do capítulo 4 da carta aos Efésios. Capítulo 4, versículo 10. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Amém. Antes de prosseguirmos, nós temos aí o hino cantado pelos irmãos Mão Divino e Wesley, Santa Cidade. Vamos ouvir. Palavras verdadeiras que João testificou da cidade santa que Deus lhe mostrou, o muro e a cidade fundamentos estava situada em quadrado comprimento, Cordeiro é sua lâmpada, teus servos servirão. Deus nos ilumina, para sempre reinarão. Ali não haverá maldição nem a mentira, mas só os que estão escritos Nova Jerusalém. Ali não haverá maldição contra alguém.
Olhai, não faças tal, porque sou conservo seu. Guarda as palavras do livro e adorarás a Deus. Jesus é a nossa luz, é nosso governador. Por isso, meu irmão, olhai, não faças tal, porque a água da vida declara como um cristal. Então vamos seguir a mensagem do profeta para entrar nesta cidade com as suas portas abertas. A santa cidade, Nova Jerusalém, ali não haverá maldição contra alguém. Olhai, não faças tal, porque sou conservo teu. Guarda as palavras do livro e adorarás a Deus. Amém. Então, irmãos, ouvimos aí com o irmão divino, o irmão Wesley, Santa Cidade. Estamos rumando para lá. Estamos indo para lá e dentro em breve isto vai acontecer. Estamos em viagem. Tal como Israel, ao sair do Egito, eles empreenderam uma viagem em direção à Terra Prometida. Mas para chegar à Terra Prometida, eles tiveram que tomar a decisão de seguir o mensageiro. E tiveram que passar pelo Mar Vermelho, tiveram que enfrentar o deserto causticante. Então, para chegar na Santa Cidade, nós também temos que passar por processos. Inclusive, 3 processos essenciais: justificação pela fé, santificação pelo sangue e o batismo com o Espírito Santo. Você ouviu aqui a leitura de Efésios 4, a partir do versículo 10. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus. Aqui refere-se a Cristo, não é?
para cumprir todas as coisas. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Mas com que finalidade? Querendo o aperfeiçoamento dos santos. Mas por que ele quer o aperfeiçoamento dos santos? Para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. É sobre isto que nós estamos falando, estamos estudando aqui. Já falamos sobre fé, virtude, conhecimento, temperança, paciência. E agora, em sexto lugar, nós vamos falar sobre piedade. E já vamos fechar este pensamento, nós vamos falar sobre piedade e o amor fraternal. Então já fecha aí as sete naturezas de Cristo, ou sete virtudes, ou sete degraus, não é? Muito bem, sem perder tempo, nós temos aqui a mensagem, a estatura de um homem perfeito, na página 224, em sexto lugar. Repito, é na página 46. Vamos observar, refletindo aqui, 46, não, 40, é engano aqui de observação. Então, a página 40 e o parágrafo que é 224. Agora, em sexto lugar, e a paciência e a piedade. Agora sim temos que acrescentar piedade. O que quer dizer piedade? O profeta disse: busquei em vários dicionários e não encontrei o significado. Mas um dia estava na casa do irmão Jeffers e o encontramos num dicionário. Piedade quer dizer temor de Deus, ou seja, ser como Deus. Então, já grava aí no seu coração, ou anota aí num pedaço de papel. Piedade quer dizer temor de Deus ou ser como Deus. Depois de ter fé, virtude, ciência, temperança e paciência, então seja você como Deus. Você diz: irmão Brana, eu não posso fazer isso. Não se desanime, sim, o pode fazer. Deixe-me ler das Escrituras para ver se você deve ser como Deus. Você sabe que a Bíblia diz: deuses sois. Deuses. Deuses é plural da palavra Deus. Existe um só Deus, o Deus vivo, o Criador do universo. Mas tem deuses que são os filhos de Deus. Você entendeu isso? Filho de peixe é o quê? Só tem que ser peixinho, não é? Então, filhos de Deus são pequenos deuses. A Bíblia diz assim no capítulo 10, versículo 34 do Evangelho de João. Evangelho de São João, capítulo 10, verso 34, 33, 34, você pode ver. Então, a Bíblia diz que deuses sois. Jesus o disse em São João 10, 34. E por quê? Por que somos chamados de deuses? Porque todas as coisas que estão em Deus estão em você. Agora, Jesus falando nas bem-aventuranças, ele disse, no capítulo 5, verso 48, ele disse: sede vós, pois, perfeitos, como vosso Pai que está nos céus é perfeito. Se ele está exigindo esta tal perfeição, a perfeição de Deus em nossa vida, em nosso ser, ele vai prover o meio, ele vai prover o caminho, não é? Então ele vai resolver isso para você. Por isso que você tem que buscá-lo, tem que realmente colocar os seus joelhos no chão, ser perseverante para receber o novo nascimento e o batismo com o Espírito Santo. Agora, para acontecer o batismo do Espírito Santo, que é o selo de Deus no homem e na mulher, ele precisa, o homem ou a mulher, precisa passar por estes três processos. A justificação pela fé,
é quando o pecador se arrepende e aceita Cristo como seu salvador pessoal. E a santificação pelo sangue é uma segunda obra do Espírito Santo em você, limpando você. Você está se consagrando por meio do sangue de Cristo. É a obra da santificação. E depois vem o batismo com o Espírito Santo. É bom lembrar também que o novo nascimento é uma obra do Espírito Santo. A santificação, repito, a justificação pela fé é uma obra do Espírito Santo no coração do homem. A santificação pelo sangue de Cristo é uma segunda obra do Espírito Santo na pessoa também. E o batismo do Espírito Santo já é Deus habitando no homem ou na mulher. Sede, pois, vós perfeitos, como o vosso Pai que está nos céus é perfeito. Isto está em São Mateus 5,48. Agora já temos subido até o 6º degrau para ter que fazer isso. Todas estas outras coisas têm que ser acrescentadas primeiro. E logo quando chegamos até aqui, ele exige que sejamos perfeitos. O temor de Deus, filhos e filhas de Deus, isso é correto. Quantas coisas poderia dizer sobre isso? Agora, vejamos outra referência para ver como devemos fazer isto. Como devemos chegar à perfeição. Você já se lembra, não esqueceu que nós lemos o capítulo 4, a partir do versículo 10 da carta de Paulo aos Efésios. Ali você já sabe como fazer, como chegar à perfeição para ser perfeito tal como Deus é perfeito. Veja, e ele mesmo deu uns para apóstolos, observem o versículo 11 do capítulo 4 da carta de Paulo aos Efésios, e ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos. Aperfeiçoamento, querendo que cheguemos à perfeição, tal como Deus é perfeito. Então ele colocou na igreja apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos ou dos cristãos, não é? Para quê? Para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. E ao que nós lemos então, para você saber como chegar à perfeição. Temos que dar as mãos, temos que estar caminhando com os apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, doutores da palavra de Deus, para adquirirmos então estas bênçãos, a bênção da perfeição. Nós vamos obter da parte de Deus a genuína fé, a genuína virtude, o genuíno conhecimento, a genuína temperança, a genuína paciência, a genuína piedade. Vê, você tem que acrescentar piedade à sua fé. Você começa com virtude, logo chega a ciência, temperança, paciência, e agora chegamos ao temor de Deus. Você sabe o que significa piedade? É temor de Deus ou ser como Deus, não é? Temos um corinho importante que diz assim: ser como Cristo, ser como Cristo. Eu só anelo ser como Ele. Anelar, anelo, anelar é desejar, não é? Desejar, anelar. Ser como Cristo, eu só anelo, só desejo ser como Ele. Em minha jornada daqui à glória, eu só anelo, só desejo ser como Ele. E para ser como Ele, tem que ter as 7 naturezas dele implantada em nós. E quem faz este implante é o Espírito Santo. Isso é piedade. Quando lhe feriram numa face, quando feriram a Cristo numa face, ele simplesmente lhes deu a outra. Quando lhe falaram grosseiramente, ele não respondeu do mesmo modo, grosseiramente. Ele se calou, não é? Quando lhe falaram grosseiramente, ele não respondeu. Não se encolerizou, não ficou com raiva, né? Ele foi piedoso.
sempre buscava uma só coisa: eu sempre faço aquilo que agrada ao Pai. Sim, Senhor, sempre. Isto é ter temor de Deus. Vê você? Já temos subido 6 degraus até chegar ao temor de Deus e já estamos chegando à forma da estatura completa de um filho de Deus. Porém, tem que se ter isto, além de tudo o demais, pois sem fé não se pode nem começar. Sem fé é impossível agradar a Deus. É Hebreus capítulo 11, versículo 6. Muito bem. Agora, recorda o urubu com penas de pavão real. Não se esqueça disso. Mombrana fez uma ilustração do urubu, do corvo, pegar umas penas de pavão real e colocar em si e dizer: eu sou um pavão real. Não é verdade. Ele continua sendo um urubu. Pode colocar tantas quantas penas de pavão real nele, mas a natureza dele é comedor de carniça mesmo, ele é urubu mesmo. Não adianta querer colocar pena de pavão real ou pena de pomba e dizer que é um pavão real, dizer que é uma pomba. Se é urubu, é urubu. Natureza de urubu é urubu mesmo, é comer carniça e enfim. Agora, não esqueça disso. Por que o profeta fez esta ilustração? Ele quis dizer da pessoa que diz que é cristão quando não é cristão. Ele diz que é cristão, mas não tem temperança, não tem paciência, ele não tem conhecimento, a revelação verdadeira. E ele então começa a dizer que é cristão: eu sou um cristão, sou filho de Deus, sou um eleito de Deus. Ele está tentando passar-se por cristão. É o caso do urubu tentando colocar umas penas de pavão real e dizer que é um pavão real. Ou põe umas penas de pomba e diz que é uma pomba. Não esqueça desta ilustração, porque isto aplica-se ao cristão, ao chamado cristão, que diz que é cristão, mas a vida dele não está bem com Deus. Está sempre uma vida meio lá, meio cá, com altas e baixas, e não se acerta, não se corrige. Então é o urubu querendo passar-se por cristão, tentando injetar pena de pavão real para passar-se por pavão real. Cuidado, não esqueça disso, observem bem. Recorde o urubu com pena de pavão real. Não se esqueça disso. Não trate de acrescentar estas coisas até que haja tido a experiência do novo nascimento, porque de outra maneira, de nada lhe servirá, pois em algum desses degraus da estatura do varão perfeito se derrubará a escultura. Mas quando você começa como uma genuína pomba renascida, então você não acrescenta nada de si mesmo. O Espírito Santo acrescenta tudo, edificando-o passo a passo. Quando você nasce de novo, na verdade você não acrescenta nada. É o Espírito Santo acrescentando, edificando você na estatura completa de Cristo, passo a passo. Fé, primeiro passo, virtude, conhecimento, temperança, paciência, piedade. Agora bem, chegando à perfeição, em 7º lugar, a Bíblia diz: a piedade, amor fraternal. Então aqui é o 7º degrau, 7º lugar. Falamos sobre a piedade, que é ser como Deus. Temor de Deus, ser como Deus. Então, como seria? Você observou Cristo, quando bateram na sua face, ele deu a outra face para bater. Quando falaram grosseiramente com ele, ele não respondeu. Ele foi piedoso. Ele não alterou com as pessoas, não ficou cheio de raiva, de cólera, não é? Então, em 7º lugar, acrescentamos então o amor fraternal. Quando chegamos ao amor fraternal, em qualquer assunto que se esteja discutindo, veja o que é o amor fraternal. Em qualquer assunto que se esteja discutindo, ponha-se você no lugar do outro irmão. Pedro perguntou para Jesus, no capítulo 18 de São Mateus:
Leia a partir do versículo 21 até o 22, você vai ver, Pedro perguntou assim: Senhor, quantas vezes perdoarei a meu irmão que pecar contra mim? Até 7? Jesus lhe disse: não te digo até 7, mas até 70 vezes 7. Quantas vezes você tem que perdoar o teu irmão? 7 vezes? Jesus disse 70 vezes 7. Se você multiplicar 70 vezes 7, dá 490 vezes. Está correto? Então você tem que perdoar o teu irmão assim. Ou seja, você tem que perdoar sempre, não é? Isso é amor fraternal. Então quem tem amor fraternal, ele tem perdão para liberar. Isso é amor fraternal. Ele tem condição de perdoar 70 vezes 7. Agora, se você vê a um irmão que está todo transtornado, não seja impaciente com ele, mas seja benigno. Não seja maldoso com ele, seja bondoso com ele. Aquele irmão mesmo, aquela irmã mesma, que estão todos transtornados, todos confusos, não seja impaciente com ele, mas benigno. Faz pouco alguém perguntou para o profeta: como pode você crer estas coisas e ainda visitar as Assembleias de Deus e os unitários, etc. Então alguém perguntou para o irmão Brana desta forma: como pode você crer nestas coisas que você crê, a maneira que você prega, e ainda assim visitar as Assembleias de Deus e os unitários, etc. Aí o profeta respondeu: por causa do amor fraternal, com a esperança de que algum dia, vê você, paciência, temperança, perseverando com ele, ciência, entendendo o que ele crê e recordando o que está em seu coração. Isso é virtude de nossa parte. E tal virtude passa para ele em benignidade e mansidão. Benignidade ou bondade, não é? Então, você observou isto? Observe isto aqui, olha. Isso é virtude de nossa parte. E tal virtude, virtude quer dizer força, poder. Tal virtude passa para ele em benignidade e mansidão, tendo fé que algum dia Deus o traga ao redil. O amor fraternal, no 7º degrau, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. 7 coisas. Então o seguinte é: e o amor fraternal, ao amor fraternal, caridade. Mas escuta, caridade e amor fraternal não é a mesma coisa? Não. O amor fraternal é o amor que você tem para com seu irmão, para com sua irmã, para com seu pai, para com a sua mãe, marido e mulher. Amor fraternal. Agora, quando fala caridade, é o amor de Deus em sua vida. Você viu aí a diferença? O amor fraternal podemos ter de uns para com os outros, mas o amor mesmo, a caridade, é Cristo em vós, a esperança da glória. Então, e ao amor fraternal, caridade. O qual é amor? Isso é a pedra de coroa. Muito bem, agora você vai ver o que é amor, pedra de coroa. Pedra de coroa quer dizer a pedra que faz o acoplamento na pirâmide, não é? Um destes dias, repito, um destes dias na igreja. Agora que isto seja entendido nas fitas, etc. Isto que vou dizer agora, não estou ensinando como doutrina, não é doutrina não, viu? Mas somente quero mostrar-lhes, com a ajuda de Deus, a verdade disto. A primeira Bíblia que Deus escreveu foi o Zodíaco. Zodíaco. A primeira Bíblia que Deus escreveu foi o Zodíaco. Mas o que é zodíaco, afinal de contas? O zodíaco são as 12 constelações que o Sol parece percorrer durante o ano. As 12 estrelas são 12 constelações que o Sol parece percorrer durante o ano. Aí está, o nome destas constelações é chamado de zodíaco. Então, são 12 estrelas
12 constelações que o sol parece percorrer durante o ano. Nos céus, não é? Está nos céus o zodíaco, as estrelas. Começa com uma virgem e termina com leão. Começa com Virgo, que é virgem, termina com Léo, que é leão. Aquelas 12 estrelas. A primeira, virgem. A última, leão. O que quer dizer isto? A virgem fala do nascimento de Cristo. E o leão fala de Cristo sendo o leão da tribo de Judá. A virgem fala de Cristo nascendo para nos redimir. E o leão fala do rei, do vencedor, não é? Cristo. Então, nós temos aí, começa com virgem, as constelações do zodíaco e termina com leão. Quando entrarmos ao 6º e 7º selo, você se dará conta que quando o outro selo foi aberto, o sinal do zodíaco correspondente a esse tempo é o câncer, o caranguejo cruzado. E hoje em dia estamos vivendo na era de câncer, que significa revelação. A era do câncer significa revelação. Estamos vivendo na era do câncer. O profeta disse isto no ano de 1962, quando estava pregando esta mensagem, a estatura de um varão perfeito, no dia 14 de outubro de 1962. Ele disse que nós estamos vivendo na era do câncer, que significa revelação. E a seguinte coisa que foi revelada, quando o selo foi tirado, foi leão. Agora quero mostrar estas coisas. Não sei se nos permite o tempo hoje, porém, farei o melhor possível para mostrar que estas coisas estão nas pirâmides egípcias. Exatamente. Veja, a segunda Bíblia que Deus escreveu. Você sabia disso? A primeira Bíblia é aquelas 12 constelações de estrelas que estão nos céus, chamada zodíaco. Fala do nascimento de Cristo, a primeira constelação é virgem, fala do retorno de Cristo como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o leão da tribo de Judá. Agora a segunda Bíblia está aqui, olha, você sabia que a segunda Bíblia, o profeta disse assim, olha, agora quero mostrar estas coisas, não sei se nos permite o tempo hoje, porém, farei o melhor possível para mostrar que estas coisas estão nas pirâmides egípcias. Lá nas pirâmides egípcias, no Egito mesmo, exatamente. A segunda Bíblia que Deus escreveu. Enoque, quem foi Enoque? Aquele que Deus tomou para si. Viveu 300 anos com Deus e agradou a Deus, e Deus o tomou para si, o levou no arrebatamento. Deus o tomou para si. Enoque escreveu a segunda Bíblia e a colocou numa pirâmide. E logo a terceira Bíblia, Deus sempre é perfeito em 3. A terceira Bíblia foi quando se fez Ele mesmo a palavra. Três Bíblias. Primeira Bíblia, o zodíaco. Segunda Bíblia, Enoque escreveu e colocou numa pirâmide lá no Egito. E a terceira Bíblia é Deus se tornando carne. Então tem a terceira Bíblia aí, e nós temos aí a Escritura, nós temos aí o Novo Testamento, que foi compilado depois que Cristo esteve aqui na terra. O Antigo Testamento foi escrito antes, e o Novo Testamento foi depois que Cristo se manifestou aqui na terra. Você entende bem? Então a primeira Bíblia é o zodíaco, as 12 constelações de estrelas. Você observou muito bem as 12 constelações de estrelas, não é? Que o sol parece percorrer durante o ano, e estão nos céus, as 12 estrelas, o zodíaco. E depois temos a segunda Bíblia que Enoque escreveu e a colocou numa pirâmide. E logo a terceira Bíblia é Deus se fazendo carne aqui na terra. Agora recorde que a pirâmide,
Suponho que muitos de vocês, soldados, falando ali dos soldados norte-americanos, não é? O profeta disse: suponho que muitos de vocês, soldados, estiveram no Egito. Então, ele está relembrando aqui. Agora recorde que a pirâmide não tem a pedra de coroa, nunca tem tido. Tem as pedras e os pergaminhos, etc. Mas ainda, ao ver um dólar norte-americano, você se dará conta que no lado direito tem uma águia com a bandeira deste país, dos Estados Unidos da América do Norte. Você observou isso aí, meu irmão? Meu irmão, minha irmã? Observem bem, ao ver uma nota de $1, é o dinheiro americano, não é? Ao ver $1 norte-americano, você se dará conta que no lado direito da nota tem uma águia com a bandeira deste país, dos Estados Unidos da América do Norte. E ali diz, o selo dos Estados Unidos. Pode ver, é a nota de $1. No lado esquerdo tem uma pirâmide com uma pedra que coroa e o olho de um homem. E ali diz, o grande selo. Então, no lado direito da nota de $1, você vê o que mesmo? Você vai ver no lado direito da nota de $1, uma águia desenhada ali com a bandeira do país norte-americano, não é? E ali diz, o selo dos Estados Unidos. Então, no lado direito está escrito o selo dos Estados Unidos. No lado esquerdo tem uma pirâmide com uma pedra que coroa e o olho de um homem. E ali diz, o grande selo. Agora, se este é o grande país, referindo-se aos Estados Unidos da América do Norte, o profeta disse, se este é o grande país, então por que não seria o grande selo, o próprio selo da nação, hein? Por que não seria o grande selo, o próprio selo da nação norte-americana? Deus faz com que o homem testifique da verdade na maneira que for. Aí o irmão Branham aproveita para contar uma experiência aqui que ele teve com um médico. O médico estava repreendendo ao profeta. Vê, observem bem, uma vez eu estava falando com o médico e ele estava me repreendendo quanto à cura divina. Ele me disse, senhor Branham, você simplesmente está confundindo as pessoas. Só há cura por meio dos médicos. Um médico repreendendo o irmão Branham, dizendo que o irmão Branham estava confundindo as pessoas com cura divina, não é? Dizendo que o irmão Branham estava confundindo as pessoas. E o médico afirmou, só há cura por meio dos médicos. Sabe o que aconteceu? Então o irmão Branham disse, então notei a figurinha que tinha ali sobre seu automóvel. Qual figurinha? A serpente sobre a haste. Se você pegar o livro de Números, capítulo 21, a partir do verso 4 até o 10, ali diz, o irmão Branham disse para o médico, número 21, 4, 10, disse para ele, é melhor que tire isto de seu automóvel, porque você está mostrando o próprio sinal que testifica que Deus é o curador. Então, quando o médico reprovou o irmão Branham, dizendo até que o irmão Branham estava confundindo as pessoas com a cura divina, ainda afirmou, o médico afirmou que só há cura por meio dos médicos. Então, o irmão Branham disse para ele, então olhei a figurinha que tinha ali sobre seu automóvel, do médico, não é? A serpente sobre a haste. Lhe disse, é melhor que tire isto de seu automóvel, porque você está mostrando o próprio sinal que testifica que Deus é o curador. Nenhum doutor genuíno crê nisso, de que a cura vem somente pelo médico. Nenhum doutor genuíno, nenhum doutor verdadeiro, nenhum médico verdadeiro crê nisso, que a cura vem somente pelo médico. Somente aqueles que não sabem o que fazem, porque a cura divina mesmo, a cura vem através do poder de Deus. O médico, ele faz a parte que lhe cabe. Por exemplo, se tem um tumor numa pessoa, e o que ele faz? O médico cirurgião, ele tira aquele tumor. Mas o lugar que ficou todo cortado, todo machucado, todo rompido, o
Quem é que vai construir tecidos ali? Quem é que vai construir células ali para cicatrizar aquele lugar que ele cortou com seu bisturi, seja lá o que for? Então, na verdade o médico tira o tumor, o médico tira a catarata, ou o ortopedista ele engessa o braço quebrado, engessa uma perna quebrada, mas a cura divina, digamos assim, criar tecidos e medulas ósseas e criar células tem que ser Deus. Depende de um poder criativo ou um poder criador. Criar tecidos, criar células, criar medulas ósseas para que realmente faça o trabalho de cicatrização. O médico só faz a parte dele, o restante é Deus. Tanto é que quando não é para a pessoa ser sarada, o médico pode fazer o que ele quiser, que a pessoa chega a óbito mesmo. Mas, quando Deus quer dar chance para as pessoas, pode ser qualquer doença, qualquer enfermidade, o médico faz a parte dele, fazendo a cirurgia, tirando o tumor, tirando a catarata, enfim. Mas a cicatrização, a criação de células, a criação de tecidos, a criação de medulas ósseas, isso depende do poder de Deus. Então, verdadeiros médicos não creem que a cura vem somente através do médico, mas Deus tem que intervir. Eu sei que Deus também cura através da medicina. Os médicos são estudados, conhecem, eles então dão receitas, tomam medicamentos, os medicamentos auxiliam muito, mas na verdade a cura mesmo tem que ser Deus, a graça de Deus, o amor de Deus. Está bem assim? Então nenhum médico genuíno crê que a cura vem somente pelo médico. Somente aqueles médicos que não sabem o que fazem. Lá em Números capítulo 21, você vai ver, Moisés levantou a serpente de metal sobre a haste, e Deus disse, eu sou o Senhor que sara todas as tuas enfermidades. E os israelitas olharam para aquela serpente para receber cura divina. Sem dúvida, os médicos testificam o contrário. Porém, o seu próprio emblema, a serpente numa haste, é contra eles. E aqui em nosso próprio país, dizendo as coisas que dizem e fazendo crítica destas coisas, e logo seu próprio dinheiro, dólar, testifica que o selo do universo completo é Deus. Vê você o olho ali sobre a pirâmide, na nota de $1? Esse é o grande selo. A pedra de coroa nunca foi posta sobre a pirâmide, e não entendiam por quê. A pedra de coroa foi rejeitada, a cabeça, Cristo, mas algum dia virá. Agora, na construção deste edifício, esta estatura, começamos com o fundamento da fé, logo virtude, ciência, temperança, paciência, piedade, amor fraternal. E agora, o que fazer? Estamos esperando a coroa. Quando chega no topo da estatura do varão perfeito, a estatura do varão perfeito começa com fé no fundamento, acrescenta sobre a fé a virtude, sobre a virtude a ciência, que é o conhecimento de Deus, sobre o conhecimento a temperança, enfim. Vai subindo, vai construindo fé, virtude, conhecimento, temperança, paciência, piedade, amor fraternal. E aí quando chega no amor fraternal, o que fazer? Estamos esperando a coroa, que é o selo de Deus, a descida do Espírito Santo, a descida da coroa, não é? Estamos esperando a coroa, a qual é amor, porque Deus é amor, e Ele é quem controla tudo, e é a potência de cada uma destas coisas, sim, Senhor. Agora, aqui no desenho, o profeta desenhou um diagrama, uma face de uma pirâmide, e ele fez 7 degraus dentro da pirâmide, da face da pirâmide. Em cada degrau colocou uma virtude, começando com a fé, termina com amor fraternal. E ali ele disse o que é. Agora, aqui no desenho, entre cada degrau, entre a fé e a virtude, entre a virtude e o conhecimento, entre o conhecimento e a temperança, entre a temperança e a paciência, entre a paciência e a piedade, entre a piedade e o amor fraternal. O irmão Branham disse, agora aqui
no desenho, entre cada degrau há umas ondas, umas ondazinhas, umas ondas. O irmão Branham riscou fazendo umas ondas. E o que é isto? E que são? O Espírito Santo descendo através de Cristo. O Espírito Santo está sobre tudo isto para soldá-lo, ligar aquelas naturezas, para assim construir o quê? Uma igreja perfeita para receber a pedra de coroa. Então, nós temos a pirâmide e nós temos as virtudes na pirâmide. Começa com fé, virtude, conhecimento, temperança, paciência, piedade, amor fraternal. E entre estas virtudes nós temos umas ondazinhas desenhadas, umas ondas, uns riscos aí o irmão Branda fez, ligando cada virtude uma a outra, ligando fé com virtude, virtude com conhecimento e assim por diante. Isso quer dizer a descida do Espírito Santo através de Cristo, fazendo a união daquela natureza, implantando esta natureza no coração do homem, no coração da mulher, no moço, da moça. Quando Deus está trabalhando no coração de uma pessoa, seja uma pessoa de idade, uma pessoa de meia idade, jovem, adolescente, se Deus está trabalhando na vida de alguém, Ele vai colocar estas 7 naturezas, Ele vai implantar estas 7 naturezas no homem e na mulher, porque isto é o aperfeiçoamento. E quando todos os eleitos, filhos e filhas de Deus, realmente chegar na estatura do varão perfeito, aí desce aquela pedra que coroa, que vem sobre a pirâmide, sobre o homem perfeito, a mulher que subiu na estatura do varão perfeito, enfim. Então você sabe. Agora, lembra-te, o homem perfeito, o cristão perfeito, a cristã perfeita, tem que passar por 3 processos: justificação pela fé em Cristo, santificação pelo sangue de Cristo, o novo nascimento com o batismo do Espírito Santo. E quando a pessoa recebe o novo nascimento, então vai construir a pirâmide: fé, virtude, conhecimento, temperança, paciência, piedade, amor fraternal. Quando chega no topo, nos 7 degraus, Deus implantou cada virtude desta no coração do homem ou da mulher, do moço ou da moça, não importa quem. Então, aí vem a pedra, que é o amor, que é Cristo, habitar naquele homem, habitar naquela mulher. Aí, aquele homem que tem a estatura do varão perfeito, aquele homem ou mulher que tem todas aquelas 7 virtudes implantadas em si, então torna-se tabernáculo vivente, morada do Deus vivente. Então, quando a igreja, cada membro da igreja, do corpo de Cristo, chegar neste ponto, então ouviremos aquela voz: subi cá. É o arrebatamento. O arrebatamento vai acontecer quando a igreja estiver na estatura do homem perfeito, Cristo. Aí você diria: mas é impossível, pastor. Tudo que é impossível para o homem, tudo que é impossível para os homens é possível para Deus. Também está escrito: todas as coisas são possíveis aos que creem. Está correto? Então, você tem que buscar a Deus. Não desanime, filho de Deus. Não desanime, filha de Deus. Se você tem chegado até aqui, crendo no poder de Deus, crendo na mensagem do dia, mensagem da hora, então, se você chegou até aqui, vamos caminhar um pouco mais, vamos dar mais apenas alguns passos para frente, vamos clamar a Deus para que Deus implante em nós todas estas 7 naturezas. Depende dele. Não adianta você querer fazer uso da sua própria fé, da sua própria virtude. Você acha que você é bonzinho, você acha que você é caridoso, você tem sua própria bondade, você tem seu próprio conhecimento, você tem sua própria temperança. Isso é colocar pena de pavão real no urubu. Não adianta colocar pena de pavão real no urubu, ele continua sendo urubu do mesmo jeito, mesmo colocando penas de pavão real nele ou de pombas, não importa. Então, você não pode querer usar as tuas próprias maneiras, a tua própria fé. A fé humana é pobre, é falha. A fé humana, na hora mesmo do desafio,
a fé humana retrocede. Então a tua própria fé não resolve, a tua própria virtude não resolve, o teu próprio conhecimento não resolve, a tua própria temperança, a tua própria paciência, a tua própria piedade, teu próprio amor não vai resolver. Você depende da fé de Jesus Cristo, da virtude de Jesus Cristo, do conhecimento de Jesus Cristo, da temperança de Jesus Cristo, da paciência de Jesus Cristo, da piedade de Jesus Cristo, do amor fraternal de Jesus Cristo e do próprio Cristo descendo sobre você. Então você entendeu? A sexta virtude, o sexto degrau é piedade. Piedade é temor de Deus ou ser como Deus. Agora, imagine, você tem que realmente ser como Deus, perfeito como Deus. Mas como assim? Eu não dou conta. Sim, você dá conta. Se você crê de todo o seu coração, todas as coisas são possíveis aos que creem. Então você vai ser como Deus em que sentido? Você vai ser como Jesus, porque Jesus e Deus é a mesma coisa. Se você não sabe disso, clame a Deus por revelação. Jesus Cristo aqui na terra era Deus feito carne. E ele usava barbas longas e cabelos longos. Por que, você perguntaria? Por que Jesus usava cabelo longo, hein? É simples demais. Jesus Cristo, ele era Deus representando tanto o homem quanto a mulher. Ele veio para salvar homens e mulheres. Então, o cabelo longo dele representando o lado feminino, digamos assim. E você não deve também esquecer que Adão, quando foi formado do pó da terra, ele ainda era homem e mulher. Quando Deus criou Adão à imagem de Deus mesmo, ele criou Adão macho e fêmea. E quando Deus fez Adão e colocou ele num corpo de carne, ainda era macho e fêmea. Depois que Deus tirou uma costela de Adão e fez uma mulher, aí ele tirou a natureza feminina de Adão e colocou em Eva. Mas Adão, no princípio, ele tinha duas naturezas, macho e fêmea. Então, Cristo aqui na terra, ele estava representando tanto o lado masculino quanto o lado feminino. Então, parecer com Cristo, ser igual a Cristo, não é deixar a barba crescer, não é deixar o cabelo crescer como Cristo, não. E não é usar aquele manto longo que Jesus usava, não. Não é usar sandálias como Jesus usava. Parecer com Cristo não nesse sentido. Parecer com Cristo, sabe como? No amor, no amar, no perdoar, na misericórdia, na compaixão, na mansidão, na humildade, na fé, na virtude, no conhecimento, na temperança, na paciência, na piedade, no amor fraternal. Você tem que ser igual a Cristo nestes aspectos, neste sentido, ser igualzinho a Cristo. Agir e viver como Cristo agiu e viveu, caminhar como Cristo caminhou, e ter as mesmas reações e as mesmas virtudes que Cristo teve, é ser como Cristo. Mas como que eu vou conseguir isso, pastor? É simples. Se você for suficientemente humilde e crer de coração na palavra de Deus, então você vai clamar a Deus. É Deus quem vai te dar um novo nascimento. É Deus que vai colocar todas as 7 virtudes em você. Não é as suas próprias maneiras, não é os seus próprios pensamentos, não é as suas próprias virtudes. É as virtudes de Deus, as virtudes de Cristo sendo implantadas em você pelo Espírito Santo. Então, piedade é temor de Deus ou ser como Deus. E amor fraternal? O amor fraternal explica-se assim: em qualquer assunto que você estiver discutindo, você se coloca no lugar do teu irmão. Quando você vê pessoas passando por lutas, problemas, dificuldades, por doenças e aflições, coloca no lugar do teu irmão. Sinta aquelas mesmas dores, tenha aqueles mesmos sentimentos. Coloca-te no lugar do irmão abatido, coloca-te no lugar do irmão desesperado, coloca-te no lugar do irmão enfermo, coloca-te no lugar de um irmão desorientado, coloca-te no lugar de um irmão confundido. O amor fraternal é isto:
faz a gente se colocar no lugar de alguém e sentir as dores, sentir as necessidades. Aí você vai orar por aquela pessoa, interceder por aquela pessoa, porque você se colocou no lugar daquela pessoa, você se sente como aquela pessoa, sente a mesma dor, a mesma tristeza, a mesma angústia. Então você ora por aquela pessoa como estivesse orando para si mesmo. Aí está o amor fraternal. Então, quando você chegar neste ponto, então a pedra de coroa, que é o próprio Cristo, o amor genuíno, ele virá então e vai selar você para o reino de Deus. Espero que você tenha compreendido até aqui. E quinta-feira, repito, segunda-feira, porque hoje é quinta, segunda-feira nós teremos o desfecho final deste assunto. Até aqui concluímos as 7 virtudes, mas tem coisas que realmente nos ajudam a compreender. Depois de tudo isso aí, nós vamos ver na segunda-feira. Amanhã, sendo sexta-feira, como de costume, se Deus assim permitir, será transmitido o culto da manhã. Aí o horário está passando aí na tela, no rodapé da sua tela aí, você pode observar, inclusive tem o endereço da igreja, Rua José João Rondello, número 5, não é? E você vai ver, é no Jardim Maria Cristina. Isto aqui fica na zona norte de Sorocaba, São Paulo. Então você vê que os cultos são todas as quartas-feiras, todas as sextas-feiras, todos os domingos. Todos os cultos serão, pela graça de Deus, transmitidos ao vivo. Então os dias que não tem culto, então nós temos a programação a partir das 12 horas e 30 minutos. A partir das 12h30, todas as segundas-feiras, terças e quintas-feiras, a partir de 12h30, a qualquer minuto, a gente entra para a transmissão da Palavra de Deus. Sejam todos convidados, bem-vindos às nossas programações e aos nossos cultos ao vivo. Nós temos aqui, como sempre, a irmã Joana e a irmã Ana. A irmã Joana escreveu: Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus Cristo. Irmã Joana e irmã Ana de Sorocaba, São Paulo. Deus lhes abençoe, irmãs. Temos a irmã Damares Xavier de Camargo. Ela escreveu: boa tarde com Jesus Cristo, pastor João Cândido. Obrigado, irmã. Deus te abençoe pela notificação. Nós temos também a irmã Nilza Prestes Ramos, do sítio 6 Irmãos, Cajubi, São Paulo. Deus abençoe a vocês que sempre se preocupam em notificar. E é bom, as notificações são boas coisas, porque nós podemos, todos que estão nos assistindo sabem que vocês se notificaram porque vocês assistiram ou toda a programação, ou em parte, mas assistiu. Então é bom que todos, seria bom se todos notificassem, mas o melhor é que todos assistam, não é? Embora não notificando, mas assistindo. Mas o meu desejo é ver as notificações aqui, sempre que terminar a programação. Então, até amanhã à noite, se Deus assim nos permitir, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Tenham todos aí um bom final de semana, porque já passou da metade da semana, tem amanhã, sábado e domingo, podemos considerar final de semana. Que o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo e aquela paz que excede todo o entendimento seja com todos vocês. Meu caloroso abraço em nome do Senhor Jesus Cristo.